Tudo bem, dando continuidade então ao nosso curso gratuito de constitucional para o exame da Ordem Hércules, especialista em resolução de questões através das leis. E nossa metodologia de sempre, pausa o vídeo, leia os artigos que vão ser tratados na aula. A gente vai ler o artigo 5º hoje, certo? A gente volta, faz todas as questões que a OAB já fez, tratando sobre o artigo 5º, e a gente volta fazendo a leitura dos mesmos artigos aqui para reforçar o conteúdo, certo? Importantíssimo, acelere o vídeo, velocidade 1.5, velocidade 2 de preferência, porque a gente não vai forçar o entendimento, certo? Como é necessário para fazer, como somente a lei é necessária para fazer nossas questões, a repetição é que vai você fazer entender, tá? Não precisa então ficar pausando, ficar forçando o entendimento, ok? Maravilha, então faz a leitura dos artigos e dos incisos do artigo 5º. Essa aula é um pouco grande, talvez eu divida ela aí em algumas partes, tá? Então vamos lá para começar o jogo aqui, questão 494. Atos de gerência... Perdão. Aqui, 490, né? Alisson, cidadão brasileiro, ingressa com requerimento administrativo perante a Secretaria Fazendária do município Y, pleiteando a revisão do valor do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, uma vez que não concorda com os cálculos empregados pela autoridade fazendária. Alisson, decorridos 90 dias sem qualquer atualização no andamento do feito, retorna à repartição administrativa indagando o porquê da demora. Ele obtém como resposta que o trâmite do procedimento é sigiloso, mas que seria possível obter uma certidão com as informações postuladas mediante o pagamento de determinada quantia, a título de taxa. Diante da situação hipotética apresentada com base no texto constitucional, ou seja, leia a Constituição, assinale a afirmativa correta. Maravilha? Então vamos lá. Item A. O que aconteceu aqui, né? O Alisson discordou dos valores de um tributo, foi até a administração, pediu informações, demorou para receber essas informações, perguntou por que da demora para a administração disse que o trâmite é sigiloso, né? Então, no máximo, ele poderia ter uma certidão mediante o pagamento de taxa, certo? Então, vamos lá. Item A. A Secretaria Fazendária a atuação da Secretaria Fazendária revela-se inconstitucional, pois a obtenção de certidões em repartições públicas, contendo informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, é direito de todos, sem o pagamento de taxa, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que nós temos aqui? Então, nós estamos tratando sobre informações e certidões, tá? O inciso que trata sobre isso é o inciso 33. Okay? Então vamos lá. 33. Informações. 34. Certidões. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá? Então, o que nós temos aqui para destacar? No caso de informações, quando a gente vai pedir informações para a administração pública, pode ser de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ok? Tem prazo para realizar essa prestação de informações, sob pena de responsabilidade, e tem a ressalva quanto aos assuntos de cunho sigiloso, ok? E esse sigilo ele é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pronto, esses são os pontos relevantes aqui quanto às informações. Quanto à certidão, vamos ver aqui, inciso 34. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Então, no caso de certidão, nós temos isso aqui no texto da Constituição. Independentemente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse particular, interesse pessoal. Ok? Então,
Aqui nós temos, no inciso 34, a obtenção de certidões. Tá? Então, independe do pagamento de taxas, tem que ser de interesse pessoal, não pode ser de interesse coletivo ou geral, porque aqui coletivo ou geral é no caso de informações. E também não tem essa previsão aqui quanto ao sigilo, quanto ao sigilo, né? Essa ressalva quanto aos sigilos, tá? Então, certidão não tem essa ressalva quanto aos sigilos, ok? É só independentemente de pagamento de taxas e também tem que ser de interesse pessoal, ponto. Certo? Então, o que o item diz aqui? A atuação da Secretaria Fazendária revela-se inconstitucional, pois a obtenção de certidões, inciso 34, em repartições públicas, contendo informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Opa, isso aqui é o quê? Informações de interesse coletivo ou geral está previsto aqui no inciso 33, que é sobre informações. Tá? Certidão é só para interesse pessoal, então ele misturou, né? Ele misturou, o item errado, né? É direito de todos, continuando aqui, ó, sem o pagamento de taxa. Então, né, certidão, no caso de certidão, tem que ser realizado o pagamento de taxa? Não, né? E é o que está justamente aqui, ó, independentemente do pagamento de taxas. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Novamente, ele pegou a outra parte aqui, ó, finalzinho do artigo 33, ou do inciso 33, né? Ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá? Essa previsão aqui é para informações ou para certidões? Né? Então, é para informações, não pode ser considerada essa mistura aí, né, dos incisos aqui 33 e 34, ok? Então ele misturou item errado, certo? Vamos lá, item B. Para a obtenção de certidão com informações de direito pessoal, como manifestação do direito de petição aos órgãos e poderes públicos, pode ser exigido pagamento de taxas, caso Alisson não demonstre ser hipossuficiente econômico. E aí, esse item, errado, né? Errado. Pode ser exigido pagamento de taxas? Não. E ele está dizendo aqui, pode ser exigido esse pagamento caso o Alisson não demonstre ser hipossuficiente econômico, ou seja, é só para os hipossuficientes a isenção de taxa aqui? Não, né? No caso de certidão, é para todo mundo, ok? Aqui, ó. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Tá? Não continua aqui falando somente para os hipossuficientes, não. Tá? Então, a todos são assegurados. Ok? Maravilha. Então, item errado. Né? Item C. Embora exista óbice a cobrança de taxas para cobrir as despesas com emissão de certidões em repartições públicas, ainda que destinadas à defesa e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal, Alisson poderá utilizar o habeas data para obter informações relativas ao procedimento administrativo instaurado. A gente já está lendo aqui, né, conforme as outras questões também a gente já viu. Inexiste óbice a cobrança de taxas? Não, pelo contrário, né? Existe o óbice a cobrança de taxas, ou seja, não pode ser cobrada as taxas, aqui, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões, ok? Maravilha, né? Então, item errado também, aqui, já está errado o item, vamos continuando aqui. Ainda que destinadas à defesa e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal, né? Então, está escrito aqui que é de interesse coletivo ou geral? Não, né? Realmente, no caso de certidões, tem que ser de interesse pessoal. Não é o que está escrito aqui? No caso de certidões, a gente só tem a previsão de interesse pessoal, não tem de coletivo ou geral. Certo? Certinho. Então, continuando. Alisson poderá utilizar o habeas data para obter as informações relativas ao procedimento administrativo instaurado. Ok. Então, aqui a gente vai ter que estudar sobre essa questão de habeas data ou mandado de segurança para informações ou certidões. Ok? Quando que a gente vai usar habeas data? Quando a gente vai usar mandado de segurança? Vamos lá ler os incisos que tratam sobre o mandado de segurança e o habeas data. Certo?
Cadê? Aqui, ó, habeas data, inciso 72 e mandado de segurança coletivo aqui, 69, mandado de segurança aqui, ó. Então tá, vamos ler. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ok? Qual que é a ideia, então? Quando que a gente usa mandado de segurança? Quando a gente tiver com um caso de proteger direito líquido e certo? E esse direito líquido e certo não pode ser amparado, aqui ó, não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, nós temos uma situação aqui de exclusão. Quando não for tratado por habeas data, a gente vai utilizar o mandado de segurança, ok? Então vamos ver o que assegura o habeas data. Inciso 72 aqui, ó. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? Então, no caso de habeas data, amigo, o que a gente tem aqui na linha A para assegurar o conhecimento de informações, certo? Tem aqui certidões e informações? Não. É só o que? Informações. Tá? E informações está em que inciso? 33. Certo? Por exclusão, como a obtenção de certidão não está aqui no inciso 72, a gente tem que a certidão vai ser assegurado por qual instrumento? O mandado de segurança. Ok? Então aqui é o mandado de segurança. Qual que é o inciso? 34. Né? Então habeas data é para os casos de informações e o mandado de segurança para o caso de certidão. Certo? Vamos subir aqui. Só para registrar. Inciso 33 aqui, qual que é o instrumento? Habeas data, né? Informações, HD. Habeas data. Tá aqui, ó. Informações, habeas data. E no caso de mandado de segurança, nós vamos ter o quê? Certidões. Aqui, ó. Certidões, MS. Maravilha? É isso que a gente tem que levar para a prova. Então a gente percebeu aqui a importância de ver todas as partes dos itens, né? O item C, esse finalzinho aqui foi importantíssimo. Então, para a gente aprender quando que usa habeas data, quando usa mandado de segurança. Então vamos lá aqui, ó. Alisson poderá utilizar habeas data para obter as informações relativas ao procedimento administrativo instaurado? Sim. O habeas data é o instrumento para obter informações. Se tivesse certidões aqui, tinha que estar aqui o que? Mandado de segurança. Maravilha? Ótimo, mas a gente já sabe que o item C é errado justamente porque aqui, ó, inexiste óbice a cobrança de taxa, pelo contrário. Certinho? Então vamos lá entender. Alisson não pode ter acesso ao feito, porque os procedimentos administrativos que versem sobre matéria tributária são de natureza sigilosa, somente podendo ser acessados sem autorização judicial por advogado regularmente constituído pelo contribuinte, bem como por órgãos da administração pública direta e indireta. Muito bem, esse item aqui a gente vai ver também que é lá para frente, tá? Questões tributárias não possuem natureza sigilosa, tá? Pelo contrário, você tem todo o direito de saber o tributo, quais tributos você está pagando, né? Para que servem esses tributos. Tá? Então a publicidade ela é amplamente considerada em questões tributárias. Tá? Então o item aqui também está completamente errado. Então o gabarito está aqui. Ó, né? O menos errado aqui a gente tem que considerar então que é o A. Tá? Questão muito mal elaborada, extremamente mal elaborada, mas foi importantíssimo porque nos fez destrinchar aqui ó, essa questão aqui de certidões e informações e qual instrumento que a gente utiliza para assegurar esses
esses direitos, tá? Se é habeas data ou mandado de segurança. Maravilha? Ótimo. Questão sendo feita apenas com a leitura da lei, da Constituição, ok? E o próprio item já diz aqui, ó, com base no texto constitucional, tá? Então vamos ler a Constituição e vamos fazer as questões, que é isso que a gente precisa para passar na prova. Vamos lá, próxima questão aqui, 491. O diretor da Unidade Prisional de Segurança Máxima, ABC, expede uma portaria vedando, no âmbito da referida entidade de internação coletiva, quaisquer práticas de cunho religioso direcionadas aos presos, apresentando, como motivo para tal ato, a necessidade de a administração pública ser laica. Tá? O que significa aqui ser laica? Né? Que a administração pública ela tem uma neutralidade com relação aos diversos tipos de religiões. Tá? Então, essa neutralidade ela não obriga ninguém a seguir determinada religião. Certo? Então vamos lá. Qual que é a questãozinha? O diretor da unidade prisional diz que, como a administração pública é laica, e ela é mesmo, ele diz que está sendo vedado no âmbito da internação coletiva quaisquer práticas de cunho religioso. Certo? Então vamos lá. Para as questões. A partir da situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Item A. A motivação do ato administrativo encontra-se equivocada, uma vez que o preâmbulo da Constituição da República de 1988 faz expressa menção à proteção de Deus, também assegurando aos entes federados ampla liberdade para estabelecer e subvencionar os cultos religiosos de igrejas. Então, vamos por partes. Item A aqui. O início. Está certo ou está errado? A gente já estudou na aula passada sobre o preâmbulo. E o que a gente destacou aqui? Que no preâmbulo não tem artigo 1º, ou seja, não tem força legal. Ok? Não tem caráter mandamental. Certo? Então, essa parte aqui, ó, sobre a proteção de Deus. Ela tem força legal, ela exige que todo mundo siga Deus, que todo mundo creia em Deus. Não, né? Não. Estou gaguejando aqui, mas é não. A resposta é não, certo? Então, sob a proteção de Deus, é o que? Entre os outros dizeres aqui do preâmbulo, significa que são os ideais que estavam presentes à época da promulgação da Constituição. É isso. Tá? Simples. Ou seja, força fundamental da Constituição começa a partir do artigo 1º. Maravilha? Então, aqui o item. A motivação do ato administrativo encontra-se equivocada, uma vez que o preâmbulo da Constituição da República de 1988 faz expressa menção à proteção de Deus? Não. Certo? Essa expressão aqui do preâmbulo não obriga nada. Não obriga nada. Tá? Continuando aqui, o item é errado então, né? Continuando aqui, o item. Também assegurando aos entes federados ampla liberdade para estabelecer e subvencionar os cultos religiosos e igrejas. Essa parte aqui é nos artigos lá na frente, onde a gente vai encontrar a vedação do Estado. E então a gente fica só com a primeira parte aqui do item A, certo? Maravilha, então item A é errado. Item B. O ato expedido pelo diretor encontra plena correspondência com a ordem constitucional brasileira, a qual veda aos entes federados estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou firmar qualquer espécie de colaboração de interesse público. Certo? Então vamos lá. Esse item aqui está errado ou está certo? Primeira parte dele aqui. Ó. O ato expedido pelo diretor encontra plena correspondência com a ordem constitucional brasileira. Tá? Então, o que ele fez? Ele vedou, no âmbito da referida entidade de internação coletiva, quaisquer práticas de cunho religioso. Tá? Então, essa parte aqui, esse ato administrativo aqui, ele é constitucional ou não? Vamos aqui no inciso 6. Não, aqui é o inciso 7, isso mesmo. Aqui, ó, inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
ok? O que a gente tem que destacar aqui? É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa. Tá? Aqui. Nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que quer dizer isso aqui, gente? O Estado ele vai prestar assistência religiosa? Não. O Estado não vai prestar, não. O Estado ele vai assegurar a prestação, ok? Então o Estado vai assegurar, na forma da lei, a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. A prisão, né, como eu já disse aqui, ó, a prisão aqui, a referida entidade de internação coletiva, ela pode existir dentro dela aqui as práticas de cunho religioso? Pode porque a administração pública ela tem que assegurar. Tá? Então ela pode vedar essas práticas? Não. Certo? Então por isso que a primeira parte aqui do item B está errado. Ó. O ato expedido pelo diretor encontra-se em correspondência, encontra plena correspondência com a ordem constitucional brasileira. É negativo. Ele não pode vedar, não. Pelo contrário, ele tem que assegurar. Tá? A qual veda aos entes federados estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou firmar quaisquer espécies de colaboração de interesse público. Novamente, essa segunda parte aqui do item se refere a uns artigos lá na frente que a gente vai aprender sobre a vedação do Estado. Tá? Ok, então, item B errado novamente. Né? Item C. A Constituição da República de 1988 dispõe que, nos termos da lei, é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, de modo que a portaria expedida pelo diretor viola um direito fundamental dos internados, dos internos. E aí? Não é o que a gente acabou de ler aqui, gente? Olha o inciso 7 aqui. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, certo? É justamente isso, ok? Ele repetiu, copiou, colou, né? E olha a segunda parte aqui, ó. De modo que a portaria expedida pelo diretor viola um direito fundamental dos internos. Isso aqui é um direito fundamental? Esse inciso 7 aqui é um direito fundamental? Sim, porque ele está dentro do artigo 5º e o artigo 5º está dentro do título 2, aqui, ó, dos direitos e garantias fundamentais, certo? Então é um direito fundamental o Estado assegurar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Maravilha? Item certíssimo. Nosso item correto aqui, letra C. Tá? Letra D, vamos ver aqui. Inexiste incompatibilidade entre a portaria e a Constituição da República de 1988, uma vez que a liberdade religiosa apenas se apresenta no ensino confessional, ministrado em caráter facultativo nos estabelecimentos públicos e privados de ensino, não sendo tal direito extensível aos presos. Né? E tem extremamente errado, por quê? Aqui, ó, o inciso ele fala de entidades de internação coletiva, não especifica não restringe qual entidade, certo? Não precisa ser só de ensino, não precisa ser necessariamente um hospital, né? Então pode ser também uma prisão, um hospital, uma escola, ok? Então item D, completamente errado, maravilha? Mais uma questão sendo feita apenas com a leitura da lei, tá? Vamos lá, continuando. Antônio, líder ativista que defende a proibição do uso de quaisquer drogas, cientifica as autoridades sobre a realização de manifestação contra o projeto de lei sobre a liberação do uso de entorpecentes. Marina, líder ativista do movimento pela liberação do uso de toda e qualquer droga, ao tomar conhecimento de tal evento, resolve, então, sem solicitar autorização à autoridade competente, marcar para o mesmo dia e local manifestação favorável ao citado projeto de lei, de forma a impedir a propagação das ideias defendidas por Antônio. Certinho? Maravilha. Então, o que aconteceu aqui? O Antônio, ele comunicou à autoridade que ia fazer uma manifestação contra o projeto de lei sobre a liberação do uso de entorpecentes. Beleza. Aí o que aconteceu? Marina ficou sabendo,
Sem solicitar autorização à autoridade competente, ela marcou no mesmo dia e local manifestação favorável ao citado projeto de lei, né? E justamente isso aí foi para impedir a propagação das ideias do nosso amigo Antônio aqui. Maravilha? Então essa é a historinha. Vamos lá, item A aqui. Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois, com fundamento no princípio do Estado democrático, está amplamente livre para expressar suas ideias. E aí? Esse item aqui, a gente vai achar a resposta também aqui bem no início do artigo 5º, tá? O que a gente pode considerar aqui, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, tá? O inciso 4. Realmente, é livre a manifestação do pensamento, ok? Mas também temos que considerar que a sua manifestação do pensamento tem que respeitar também a manifestação do pensamento dos outros, certo? Então ele traz essa ideia aqui de livre manifestação do pensamento e junta com o inciso que trata sobre o direito de manifestação. Vamos ler aqui o inciso que trata, aqui, ó, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Maravilha? Ok, depois que a gente fez essa leitura, vamos destacar o que aqui? Todos podem se reunir, né? A reunião tem que ser pacífica, não pode ter armas, em local aberto ao público, certinho, independentemente de autorização, ou seja, não depende de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Certinho? Maravilha. Então, agora que a gente leu esses incisos, vamos ler de novo o item aqui. Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois, com fundamento no princípio do Estado democrático, está amplamente livre para expressar suas ideias. Não, né? Ela não pode frustrar a reunião de outra pessoa aqui, ó. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada, né? E é justamente a reunião que Antônio já marcou anteriormente. Então, item A, errado. Item B, não poderia dar continuidade à sua iniciativa. Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, pois o direito de reunião depende de prévia autorização por parte da autoridade competente? Não, né? Aqui, ó, independentemente de autorização, tá? Não depende de autorização. E é o que está escrito expressamente na lei. Item C. Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, já que sua reunião frustraria a reunião de Antônio, anteriormente convocada para o mesmo local. Perfeito, né? Realmente aqui, ó, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E é justamente o que Marina está descumprindo, né? Certo? Então, item C, perfeito, ok? Item D. Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois é livre o direito de reunião quando o país não se encontra em estado de sítio ou em estado de defesa. Então, o item aqui foi mais para encher linguiça, certo? E ela não poderia dar continuidade porque ela está frustrando outra reunião marcada previamente. A gente já viu isso nas outras questões. Então, a alternativa C é nossa resposta, mas uma questão sendo feita apenas com a leitura da lei, certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, a questão 493. Os produtores rurais do município X organizaram uma associação civil sem fins lucrativos para dinamizar a exploração de atividade econômica pelos associados, bem como para fins de representá-los nas demandas de caráter administrativo e judicial. Anderson, proprietário de uma fazenda na região, passa a receber mensalmente carnê contendo a cobrança de uma taxa associativa, embora nunca tivesse manifestado qualquer interesse em ingressar na referida entidade associativa. Em consulta junto aos órgãos municipais, Anderson descobre que a Associação de Produtores Rurais, embora tenha sido criada na forma da lei, jamais obteve autorização estatal para funcionar. Diante disso,
procura um escritório de advocacia especializado para pleitear judicialmente a interrupção da cobrança e a suspensão das atividades associativas. Sobre a questão em comento, assinale a afirmativa correta. Qual que é a nossa historinha, gente? Anderson, ele é produtor de um município. Esse município tem uma associação e essa associação ela passa a exigir uma taxa do Anderson sem que ele tenha se manifestado antes, que pretende fazer parte dessa associação nem nada. Né? Ele só recebeu a cobrança, certo? E por isso ele pretende suspender as atividades da associação e interromper a cobrança. Tá? Outro ponto a observar aqui é que ele viu aqui, ó, ele descobriu que jamais obteve autorização estatal para funcionar. Tá? A associação não teve autorização do Estado para funcionar. Então vamos lá, item A. Anderson pode pleitear judicialmente a interrupção da cobrança, a qual revela-se indevida, pois ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, ressaltando-se que a falta de autorização estatal não configura motivo idôneo para a suspensão das atividades da associação. E aí? Vamos lá, vamos para os nossos incisos que respondem essa questão, tá? Então a primeira parte aqui, vamos só pegar a primeira parte por enquanto. Anderson pode pleitear judicialmente a interrupção da cobrança, a qual revela-se indevida, pois ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Vamos lá. Era o nosso inciso 20 aqui, ó. Maravilha. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ok? O que a associação fez? Do nada passou a cobrar o Anderson como se ele fosse associado. Né? Ele pediu para fazer parte? Não. Então ele pode suspender essa cobrança justamente porque ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado? Perfeito. Tá? Então, primeira parte aqui do item está certinho. Então, vamos lá para a segunda parte. Ressaltando-se que a falta de autorização estatal não configura motivo idôneo para a suspensão das atividades da associação. Essa parte de autorização a gente encontra no inciso aqui em cima, ó, 18. Vamos lá. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Certo? Então, a criação de associações precisa de autorização? Não, independe de autorização. E mais, é vedada também a interferência estatal em seu funcionamento. Maravilha? Então, a segunda parte está certa ou errada? Ressaltando-se que a falta de autorização estatal não configura motivo idôneo para a suspensão das atividades da associação. Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, véio. Certo? Não tem dificuldade aqui. Item perfeito, né? Item A é a resposta. Vamos lá, item B. As associações representativas de classes gozam de proteção absoluta na ordem constitucional, de modo que podem ser instituídas independentemente de autorização estatal e apenas terão suas atividades suspensas quando houver decisão judicial com trânsito em julgado. Tá? Então vamos lá, parte por parte do item B. Tá? Vamos ver se está certo ou está errado. Primeira parte aqui. As associações representativas de classes gozam de proteção absoluta na ordem constitucional? E aí? Inciso 17 aqui, ó. Vamos ler. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Tá? Então é absoluta? É absoluta? Não. Né? Quais são as restrições aqui? Tem que ter fins lícitos e não pode ter caráter paramilitar. Tá? Então a associação, né, as associações representativas de classes gozam de proteção absoluta? Não. Porque tem que ter tem que observar essas duas características. Não pode ser paramilitar e tem que ter fins lícitos.
Segunda parte aqui, então o item já está errado. Segunda parte. De modo que podem ser instituídas independentemente de autorização estatal. E aí, precisa de autorização para ser instituída? Não, né? O inciso 18 aqui, ó. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, ok? Então não depende de autorização. Essa segunda parte aqui realmente está certa. Finalzinho. Apenas terão suas atividades suspensas quando houver decisão judicial com trânsito em julgado. E aí? Vamos lá. Cadê? Aqui, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Ok? Exigindo-se, no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Na dissolução, o trânsito em julgado. Maravilha? Então, quais são as duas formas de intervenção do judiciário nas associações? Pode ser, pode ser por dissolução ou por suspensão das atividades. Ok? E qual é o caso que precisa de trânsito em julgado, a decisão judicial? No caso de dissolução. Certo? Para suspender as atividades, só precisa de uma decisão judicial. Ok? Não precisa do trânsito em julgado. Maravilha? Então essa segunda parte aqui, essa última parte aqui está errada, né? Apenas terão suas atividades suspensas quando houver decisão judicial com trânsito em julgado. Não, né? Não precisa de trânsito em julgado. Maravilha. Item C. A Constituição de 1988 assegura a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedando apenas aquelas de caráter paramilitar, de modo que Anderson não pode insurgir-se contra a cobrança, vez que desempenha atividade de produção e deve associar-se compulsoriamente. Isso aqui já está fácil, né, para a gente fazer. Mas vamos lá, partes por partes. A Constituição de 1988 assegura a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedando apenas aquelas de caráter paramilitar? Certo, né? Essa primeira parte está certa. O que a gente tem aqui no 17 é plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada qualquer única vedação que está expressamente aqui, vedada a de caráter paramilitar. Maravilha? Então, primeira parte aqui está certinha. Vamos lá, segunda parte aqui. De modo que Anderson não pode insurgir-se contra a cobrança, vez que desempenha atividade de produção e deve associar-se compulsoriamente. Pode alguém ser associado compulsoriamente? Não, porque o inciso 20 fala o quê? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Certo? Então, segunda parte está errada, o item C errado. Item D. A liberdade associativa, tendo em vista a sua natureza de direito fundamental, não pode ser objeto de qualquer intervenção do Poder Judiciário, de modo que Anderson apenas poderia pleitear administrativamente a interrupção da cobrança dos valores que entende indevidos. Vamos lá, parte por parte aqui. A liberdade associativa, tendo em vista a sua natureza de direito fundamental, não pode ser objeto de qualquer intervenção. Vamos ler aqui, ó. Vamos ver até aqui, ó. A liberdade associativa, tendo em vista a sua natureza de direito fundamental. A liberdade associativa é um direito fundamental? É ou não é? Olha o inciso 17 aqui. É plena liberdade de associação para fins ilícitos, vedada de caráter paramilitar. Tá? Então, a liberdade de associação é um direito fundamental? É, porque está no artigo 5º, e o artigo 5º ele compõe o quê? Os direitos e garantias fundamentais. Maravilha? Então, é um direito, sim, fundamental a liberdade de associação. Ok. Continuando. Não pode ser objeto de qualquer intervenção do Poder Judiciário? Não, né? Aqui a gente já vê que está errado o item. Por quê? Olha as hipóteses de intervenção do Judiciário aqui no inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Maravilha? Ótimo. Então, o item errado já aqui nessa parte aqui. Vamos ver o resto. De modo que Anderson apenas poderia pleitear administrativamente a interrupção da cobrança dos valores que entende de devidos, errado, né? Encheu linguiça aqui o finalzinho. Maravilha? Então, mais um item sendo resolvido apenas com a leitura da Constituição.
Aí é o que a gente precisa para passar na primeira fase, ok? Vamos lá, continuando aqui. Agora 494. Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de alguns estados do país, com ações orquestradas pelo crime organizado. Identificados e presos alguns dos líderes desses movimentos, numerosos políticos, com apoio popular, propuseram a criação, pela forma juridicamente correta, de um juízo especial para apreciação desses fatos. Em caráter temporário, a fim de que o julgamento dos líderes presos... vamos lá, só para ler de novo aqui. A criação do juízo especial para a apreciação desses fatos em caráter temporário, a fim de que o julgamento dos líderes presos se revele exemplar. Maravilha? Qual que é a nossa história então? Tivemos aqui crimes, né, escandalosos, né, gravíssimos, e a população, através dos políticos, está exigindo que seja criado um tribunal especial, né, um juiz especial para apreciar esses casos que já foram cometidos, ok? Esse juízo aqui também é de caráter temporário. Maravilha? Então vamos lá. Item A aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Ao submeterem essa ideia a um advogado constitucionalista, este afirma que, segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, a criação de tal juízo, item A, é constitucional, pois o apoio popular tem o condão de legitimar a atuação do poder público, ainda que esta seja contrária ao ordenamento jurídico vigente. Tá? Onde é que a gente vai responder isso aqui? Também lá na aula passada, no artigo 1º aqui, ó, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Emana do Estado? Não, emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Aí. Então, todo poder emana do povo. Né? Quais as formas de exercer esse poder aqui do povo? Quais são as formas? Forma indireta e direta. Ok? Forma indireta e indireta. E com esse exercício desse poder, ele tem que ter... Como é que ele será? Ele será nos termos dessa Constituição. Tá? Então, o apoio popular para constituir esse juiz especial não pode estar contrariamente aos termos da Constituição, certo? E é justamente o que diz o contrário aqui, ó. É constitucional, pois o apoio popular tem um condão de legitimar a atuação do poder público, ainda que esta seja contrária ao ordenamento jurídico vigente. Negativo, tem que estar de acordo com o ordenamento. Maravilha? Então, item A, erradíssimo. Item B, é inconstitucional a criação desse juízo, né? Em razão de vedação expressa da Constituição da República de 1988, a criação de juízo ou tribunal de exceção. E aí? É o que a gente tem aqui nos nossos incisos do artigo 5º, tá? Aqui, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Tá? Ou seja, não podem ser criados tribunais para determinados casos, ok? Tribunais temporários, tribunais para julgar casos que já foram cometidos. Isso aqui não pode, certo? Então não haverá juízo ou tribunal de exceção, ok? E é justamente o que diz aqui o item B. É inconstitucional em razão da vedação expressa da Constituição da República de 1988 a criação de juízo ou tribunal de exceção. Item perfeito, tá? Ali é o item B. Nossa resposta. Então vamos lá. Item C. Necessita de previsão legislativa ordinária, já que a criação de juízos é competência do Poder Legislativo, após iniciativa do Poder Judiciário. Tá? Como a gente viu, né, de acordo com o item B, não podem ser criados juízos ou tribunal de exceção. Ok? Maravilha. E sobre aqui a gente tem aqui competência legislativa, competência de iniciativa legislativa do Judiciário. Tá? Isso aqui a gente vai ver lá na frente. Maravilha? Item D. Pressupõe a necessidade
pressupõe a necessária alteração da Constituição da República de 1988, por via de emenda, de maneira a suprimir a vedação ali existente. O que ele está propondo aqui? Que se houver uma emenda constitucional revogando aqui esse inciso, poderiam ser instituídos tribunais ou juízes de exceção. A questão aqui trata sobre as cláusulas pétreas, e a gente vai ver mais para frente, tá? Não se emocione aí, tá? Então, pelo que a gente viu aqui do artigo 5º, a gente pode responder que a nossa alternativa B é a alternativa correta, maravilha? Mas uma questão sendo resolvida apenas com a lei seca, ok? Leia a Constituição. Vamos lá. Questão 9495. José, internado em um hospital público para tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor para lhe conceder assistência religiosa. O pedido, porém, é negado pela direção do hospital sob a alegação de que, por se tratar de instituição pública, a assistência não seria possível em face da laicidade do Estado. Inconformado, José consulta um advogado. Após a análise da situação, o advogado esclarece, com correto embasamento constitucional, ou seja, embasamento constitucional, amigo, leia a Constituição, certo? Qual que é o nosso caso aqui? A gente já viu algo parecido nas questões anteriores, né? O José, ele está internado num hospital e pediu para que um pastor fosse lá conceder assistência religiosa, tá? E o pedido foi negado pela administração dizendo que o Estado é laico, tá? Então o Estado é neutro e por isso mesmo ele não pode fazer atender esse pedido do José, certo? Então vamos lá, item A. A negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988, ao consagrar a laicidade do Estado brasileiro, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. A gente já viu essa questão, não é? A gente já viu. Os incisos não estão aqui em cima? Estão até arriscados já, ó. Cadê? Aqui, ó, inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Tá? O hospital se enquadra aqui como internação coletiva. E o que o Estado ele tem que fazer? Ele tem que prestar? Não. Ele tem que assegurar a prestação. Ok? E é justamente isso. Tá? O pastor que vai prestar a assistência religiosa. E o que a administração pública tem que fazer? Ela tem que garantir essa prestação. Ok? Então, o item A está certo ou está errado? A negativa emanada pelo hospital foi correta? Não. Né? O hospital ele tem o dever ele tem a obrigação de assegurar essa prestação. Tá? E a laicidade do Estado não é motivo para impedir a prestação de assistência religiosa. Vamos lá, item B. A direção do hospital não tem razão, pois, embora a Constituição Federal de 88 reconheça a laicidade do Estado, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. Maravilha. Né? A gente já falou, a questão da laicidade do Estado a gente vai ver nos artigos lá na frente, ok? Mas sabemos que a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. Maravilha? Então é isso aí. Vamos lá, item C. A correção ou incorreção da negativa da direção do hospital depende de sua consonância, ou não, com o regulamento da própria instituição, já que está perante direito disponível. E aí? Depois que a gente já viu aqui o inciso 7, a gente pode considerar que o hospital ele pode ter um ordenamento interno que vá contra essa disposição do inciso 7 aqui? Não, né? Ele pode regulamentar as suas atividades, mas só que ele não pode ir contra a Constituição, perfeito? Maravilha? Então, dizer aqui, ó, a correção ou incorreção da negativa da direção do hospital depende de sua consonância ou não com o regulamento da própria instituição? Não, né? Depende do quê? Da Constituição Federal. Nesse caso específico de assegurar a prestação de assistência religiosa. Tá?
E aqui também fala o quê? Já que se está perante direito disponível. Tá? O que temos que considerar também que o artigo 5º ele trata sobre direitos indisponíveis. Tá? São direitos e garantias fundamentais, ou seja, todos têm, é intrínseco a todos esses direitos, de forma que ninguém pode abrir mão desses direitos aqui fundamentais. Tá? Eles são indisponíveis. Maravilha? Vamos lá. Item D. A decisão sobre a possibilidade ou não de haver assistência religiosa em entidades públicas de saúde depende exclusivamente de comando normativo legal, já que a temática não é de estatura constitucional. Negativo, né? Temos a previsão aqui expressa no inciso 7 que tem que ser assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Maravilha? Tem expressa previsão constitucional. Então, mais um item sendo feito apenas com a leitura da Constituição, gente. Tá? Isso aqui não é mistério nenhum. Vamos lá, continuando. Questão 496. Um grupo autodeterminado, sangue puro, passou a se organizar sob a forma de associação. No seu estatuto, é possível identificar claros propósitos de incitação à violência contra indivíduos pertencentes a determinadas minorias sociais. Diversas organizações não governamentais voltadas à defesa dos direitos humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando a sua imediata dissolução. Segundo a Constituição Federal, ou seja, leia a Constituição Federal, a respeito da hipótese formulada, assinar a afirmativa correta. Então, qual que é a situação aqui? A associação aqui, sangue puro, né, ela tem fins ilícitos, ou seja, ela quer incitar a violência contra determinadas minorias sociais, e nós temos aqui a intervenção do Ministério Público e de outras entidades não governamentais que ajuizaram uma ação pedindo para dissolver essa associação. Tá? Então vamos lá. Item A. A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário, pois é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações. O que ele fez aqui? Ele misturou os incisos. Né? A gente já viu também isso aqui. A gente já viu isso aqui hoje. Aqui tá riscadinho até. Né? Então quais são os incisos que ele misturou? Vamos ler de novo aqui. Ó. A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário. Então essa parte inicial aqui ela está errada, né? Porque o inciso 19 diz aqui, ó, a associação só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então o judiciário ele pode intervir para dissolver ou suspender as atividades das associações, ok? E qual que é a justificativa aqui que ele traz? Ó, pois é vedada a interferência estatal no funcionamento da associação. Realmente isso aqui existe, né? Mas isso aqui não impede a intervenção do Poder Judiciário para dissolver ou suspender a atividade. Tá? Ambas as partes aqui do item A estão previstas na Constituição. Tá? Então a gente tem que levar em consideração essa leitura em conjunto. Vamos ver aqui onde é que está escrita essa segunda parte aqui, ó. Pois é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações. Cadê? Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ok? Então, é vedada a interferência estatal no funcionamento? Mas há a ressalva quanto à dissolução ou suspensão das atividades por decisão judicial. Maravilha? Então é isso. Item A, errado. Item B. Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida independentemente do trânsito em julgado da sentença judicial. E aí? Não é o caso de suspensão e dissolução? Vamos ler aqui. As associações, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Qual que é o primeiro caso? Caso de dissolução. Maravilha? Então, para suspender as atividades, precisa de decisão judicial, ponto.
para dissolver as associações precisa de decisão judicial transitada em julgado. Maravilha? Não é o caso aqui? Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, independentemente do trânsito em julgado da sentença judicial. Olha aqui. É pelo contrário, né? Depende do trânsito em julgado da sentença judicial para dissolver. Maravilha? Ótimo. Item B, errado. Item C. A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado. Eu não vou nem ler o mesmo inciso, né? Então, no caso de suspensão, precisa de decisão judicial? Sim. E essa decisão judicial precisa ser transitada em julgado? Não. E aqui, independe do trânsito em julgado. Maravilha. Item C, corretíssimo. Ok? Vamos lá, item D. Apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza paramilitar da associação em comento. E aí? Quais são os dois critérios aqui para a liberdade de associação? Está no inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Ou seja, quando tiver caráter paramilitar, não é livre a associação. E quando tiver fins ilícitos, é livre a associação? Não, né? A associação ela tem que ter fins lícitos, ok? Então, quando ele restringe aqui somente a natureza quando ele considera somente a natureza paramilitar, ele torna o item errado, né? Aqui, ó. Apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizar da natureza paramilitar da associação em comento. Não, porque se tiver fins ilícitos, também justificaria a intervenção. Maravilha? Pelo Poder Judiciário, certo? Mais uma questão sendo feita como? Não vou falar não. Vai, questão 497. A senhora Maria da Silva... Vamos lá, senhora Maria da Silva. Calma, deixa eu beber uma aguinha aqui. Pronto, vamos lá. A senhora Maria da Silva é participante ativa da AMA X, Associação de Moradores e Amigos do Bairro X. Todos os dias, no fim da tarde, a senhora Maria da Silva e um grupo de associados reúnem-se na praça da cidade, distribuindo material sobre os problemas do bairro. A associação a associação convocava os moradores para esses encontros por meio da rádio da cidade e comunicava previamente o local e a hora das reuniões às autoridades competentes. Maravilha. Certa tarde, um grupo de associação de moradores do bairro Y ocupou o local que os participantes da AMA X habitualmente utilizavam. O grupo do bairro Y não havia avisado previamente a autoridade competente sobre o evento organizado em espaço público. A senhora Maria da Silva, indignada com a utilização do mesmo espaço e tendo sido frustrada a reunião de seu grupo, solicitou aos policiais militares presentes no local que tomassem as medidas necessárias para permitir a realização do encontro da AMA X. Em relação à liberdade de associação e manifestação, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Qual que é a nossa historinha? Temos um grupo, AMA X, que comunicou à autoridade competente a realização da reunião e logo após isso, o grupo do bairro Y descobriu, né, que ia ter essa reunião do X e foi lá para frustrar a reunião, ok? A senhora Maria descobriu a senhora Maria foi até os policiais e pediu para que eles tomassem as medidas necessárias. Então vamos lá, o item A aqui. A AMA X deve buscar novo local de manifestação, tendo em vista que o local de reunião é público e que a associação do bairro Y possui os mesmos direitos de reunião e manifestação. Vamos lá, a gente tem que ler o inciso que trata sobre o direito de reunião. A gente já viu, não é? E está aqui, ó, inciso 14. Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, maravilha, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Não é o que está acontecendo? O grupo Y está frustrando a reunião do grupo X, tá? Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Maravilha? E, além disso, aqui, ó, o bairro Y, né, o grupo do bairro Y, não havia avisado, tá? A autoridade competente. Só o grupo X, ok? Então, novamente aqui, o item A. A AMA X deve buscar novo local de manifestação? Negativo. Né? Tem que ser assegurado o direito de manifestação de AMA X, certo? Porque o grupo Y não pode frustrar esse direito de reunião do AMA X aqui. Da AMA X. Vamos lá, item B, então. Item A está errado. Item B. A associação do bairro Y deve buscar novo local de manifestação, pois não tem o direito de frustrar a reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Beleza. Já que houve prévio aviso à autoridade competente sobre o uso do espaço público pela AMA X. Não é isso aqui, pessoal? Perfeito. Maravilha? Só para... né, nem sei para que ele é de novo aqui, mas vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não depende de autorização. Perfeito. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. É isso que está acontecendo, né? Y não pode frustrar a reunião do X. Então, Y tem que fazer a reunião em outro lugar. Né? Sem falar que o grupo X ele fez o aviso prévio à autoridade competente. Né? O X avisou previamente a autoridade. Maravilha? Então, item B corretíssimo. Item C. A AMA X deve dividir o espaço com a associação do bairro Y, tendo em vista que o local de reunião é público e que o direito à livre manifestação de ideias é garantido. Então, não, né? O Y tem que respeitar o direito de reunião do AMA X, né? Ou seja, não pode frustrar o direito de reunião do AMA X. Tá? Então, aqui está justificando de forma equivocada, né? Tendo em vista que o local de reunião é público, isso aqui não justifica, tá? E que o direito é livre, o direito à manifestação de ideias, e que o direito à livre manifestação de ideias é garantido, o direito de livre manifestação de ideias é garantido? Né? Olha o inciso 4 aqui, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Sim, mas uma coisa não justifica a outra. Maravilha? Ótimo, então vamos lá, item D. A associação do bairro Y poderá ser dissolvida por ato da autoridade pública municipal em razão de não ter comunicado previamente à prefeitura a realização de suas reuniões em espaço público? Não, isso aqui não é justificativa, né? E, não avisar a autoridade pública municipal que vai se reunir em espaço público não é motivo para dissolver uma associação. Tá? De acordo com a Constituição, quais são os motivos para dissolver uma Constituição? Ou uma associação? Quais são os motivos aqui? Os motivos do inciso 17, né? É plena liberdade de associação para fins lícitos, ou seja, associações de fins ilícitos podem ser suspensas as atividades ou dissolvidas, e também as de caráter paramilitar, ok? Então essas duas situações aqui são as que caracterizam uma intervenção do judiciário, e não a falta de aviso de uma reunião. Maravilha? Então item D, errado, tá? Então, mais uma vez, mais um item sendo realizado. Apenas com a leitura da lei, é isso que a gente precisa para fazer, para passar na primeira fase da OAB. Tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos parar aqui. Próximo vídeo a gente volta aqui na questão 498. Né? E é isso mesmo, o artigo 5º é um pouco mais extenso. Maravilha? Então, até a próxima aula aí.